Olá, meus queridos alunos, vamos para mais uma aula aí, né, ainda nessa primeira quinzena aí de maio, né, lembrando que a gente está aí na ideia de estudo em casa, estamos na quarentena, o Centro Paula Souza organizou para a gente o Teams, a gente está usando o Teams aí, estamos aprendendo a usar, e aí estamos dando aula de diversas formas, né, estou usando essa aqui de gravar vídeos e mandar para vocês, e a gente vai discutindo lá no Teams, ao vivo lá em lives e também escrevendo, beleza? Alguns alunos perguntaram: professor, eu posso passar essas aulas para os meus amigos? Tá, claro que pode, fica à vontade, né? A aula vai ficar gravada e você também quer ver a aula, rever a aula, ver a aula depois, também está à vontade. A aula está aí para vocês aproveitarem, tá? Então agora vamos para o segundo ano, vamos trabalhar essa ideia da economia e a monocultura no Brasil colônia. Vamos entender um pouco o que é isso, né? A gente falou a semana passada um pouco sobre as grandes navegações. E agora essa semana a gente vai trabalhar um pouco essa ideia da exploração, beleza? E vamos começar pela primeira ideia, o que é monocultura? O próprio nome mono, eu nunca esqueço do meu professor de história do ensino fundamental, sempre falava essa ideia, né? O poli, o mono e essas discussões, a gente tinha muito lá, e eu não me esqueço dessa aula. Então mono está ligado a uma ideia só, uma coisa só, né? Uma fonte só, um ponto só. Então monocultura, apenas um produto. Então a ideia do Brasil como Brasil colônia, de exploração, os portugueses estavam preocupados em explorar, e não era vir morar, não era colônia de povoamento. Então eles queriam explorar apenas o que tinha aqui, a matéria-prima, né? Como eu disse na aula passada, eles estavam atrás, os europeus estavam atrás do metalismo, né? Que é o ouro, a prata, né? Cuidado que no metalismo não é a ideia de rock and roll, mas está ligado à ideia, né? Uma ideia técnica, né, intelectual do que são os metais preciosos. Então eles estavam atrás do metalismo. No início não achou nada no Brasil, não quis fortalecer, continuou com o comércio na África e na Índia, dominando, fortaleceu, reconheceu aqui o Brasil como descobrimento, 1500, mas aí não queria explorar muito. A gente vai ver um pouco, Fernando de Noronha acabou explorando um pouco a ideia do pau-brasil, mas esse início eu quero que vocês entendam. Enquanto o Brasil foi colônia, e claro, até um pouco depois de colônia no Império, o Brasil acabou também tendo um produto só. Isso é muito triste, porque o Brasil ele passa, infelizmente, o Brasil e México são dos últimos a pedir independência, que vocês vão ver isso depois, mas o Brasil acaba se tornando uma ideia de monarquia imperial. Isso foi muito ruim, atrasou demais o Brasil, mesmo com a vida de Dom João VI, que algumas pessoas acham que foi muito bom para o Brasil, mas o Brasil continua atrasado, continua monocultor, é um produto só, e isso vai até república, né? Que aí a gente vai discutir isso depois, porque vai ter uma atividade bem simples para vocês. Eu não quero falar tudo aqui para que vocês possam discutir comigo no Teams lá depois sobre essa ideia. Então monocultura é um produto só. Então o Brasil teve vários produtos explorados. Teve, por exemplo, você vai trabalhar na geografia, quando você vai falar de economia, você vai ver diversos produtos. A droga do sertão, até arroz, você vai ver aí um pouco sobre algodão. Mas na história a gente não vai fortalecer muito essa economia fragmentada, assim, falando dos produtos. A gente vai falar dos principais, né? Então no caso aqui, a gente vai falar pau-brasil, a gente depois vai ver o ouro, a gente vai ver a borracha, a gente vai ver o algodão. Então a gente vai ver um pouco diferenciado aí do que a gente geralmente vê em geografia. Mas a ideia aqui é fortalecer e entender essa monocultura. O que é monocultura? Os caras vão vir, vai explorar o que eles têm de riqueza, o que é de matéria-prima. E no início os portugueses não acharam nada de matéria-prima, porque já estavam explorando o metalismo na região da África, então nem quiseram explorar tanto o Brasil no início, até que perceberam que havia uma matéria-prima muito boa, aí a gente vai discutir sobre ela hoje, beleza? Que é justamente então o pau-brasil. Então a gente vai falar um pouco hoje, nessa aula, nessa semana, sobre o pau-brasil, ou que nossos indígenas, havia vários termos indígenas para isso, mas aqui os tupi, o guarani, também os tupinambás, vão chamar de Ibirapitanga, Então Ibirapitanga era o nome chamado aqui pelos nossos indígenas para o pau-brasil. E aí, professor, por que pau-brasil? Então, a partir de 1501, vai começar a exploração do pau-brasil e a gente vai entender um pouco o que é pau-brasil. O termo pau-brasil está ligado à língua portuguesa, de Portugal, e ligado também, claro, que é a origem da língua, o latim. Então o pau está significando madeira, e o Brasil vem de um termo chamado brasilis, que significa brasa, Ou seja, essa madeira do pau-brasil era uma madeira, cara, já encontraram ela de 30 metros de altura, de 15 a 30 metros de altura. O tronco dela chegou a 1,5 metro mais ou menos aí, o tronco de tão
tão largo, né, de tão forte. Era uma madeira muito boa para fazer móveis, para fabricar coisas, barcos, etc. Então era usado muito para isso, principalmente móveis lá na Europa. E olha que interessante, quando você cortava essa madeira, saía um líquido, né? Saía uma resina avermelhada. E essa resina avermelhada, então, ela parecia uma brasa acesa. Quando cortava a madeira, ficava parecendo uma brasa acesa. Então, por isso, pau-brasilis, madeira de brasa, né? Os portugueses vão então chamar assim e vai tirar o nome indígena. Então, pau-brasil, que depois acabou dando origem ao nome do próprio país, né? Com o processo aí. Também eles procuravam uma terra chamada Brasil, né? Eu já discuti isso com vocês em sala de aula, que era uma terra que emanava leite e mel e tal. Também tinha uma lenda, uma mitologia na Europa disso, que esse termo Brasil vem também dessa cidade que eles procuravam. Mas o pau-brasil também vai ter em todo o nosso litoral. Olha só que interessante, toda a nossa Mata Atlântica vai ter o pau-brasil, extremamente espinhudo ali, mas uma madeira muito boa. Professor, para que os caras queriam essa resina avermelhada? Olha só, vamos pensar um pouco aí. Se você pensar, as pessoas não querem ser iguais às outras. Por exemplo, a nobreza, ela não queria ser igual à burguesia. Ela queria ser diferente, não queria ser igual ao povo. Então as roupas, tudo que eles vão usar é diferente. Quando surge a ideia de burguesia, a burguesia também. A burguesia não quer ser igual ao povo e quer imitar a nobreza. Então vai chegar mais próximo, só que agora não é cultural, né? Não é tradição, eles vão comprar a tradição, eles vão comprar a cultura. E o povo fica naquele desespero de seguir aquilo. Então quem usava roupas coloridas nesse período, caraca, era só a elite mesmo, era só a nobreza e pouquíssimos burgueses que usavam. Então isso diferenciava a população. Vai passar ali, tá todo mundo vendo que é o nobre. Então isso diferenciava. Então essa resina, ela era usada muito para atingir essas roupas. Deixar vermelha, porque então até então as roupas coloridas, né, poucos vinham da Índia e era extremamente caro. Você vai ver diversos filmes, né, não precisa ser filmes históricos, mostrando isso, que os reis, né, os monarcas, né, a nobreza, eles vão usar roupas, né, estonteantes, brilhantes, diferentes, cores diferentes, para diferenciar da burguesia e para diferenciar do povo. Se você perceber, até hoje nós somos assim. Nós temos a mania de ver a marca da elite, né? Os ricos estão usando, nós, o povo, também queremos. E não sei se vocês sabem, se você der uma pesquisada, uma fuçada aí na internet, você vai ver agora. Isso não é novo, mas tem marcas que eles procuram não baixar o preço, não fazer promoções para manter só para elite. E muitas marcas chegaram no meio do povo, mesmo falsa, meio escrito alguma coisa ali falso, acabaram perdendo. Os ricos já não queriam usar mais e acabou sendo desfeita essa marca, acabou falindo ou o empresário mudando de nome. Então é muito forte isso. Você pode ver que tem muitas marcas que as pessoas são desesperadas para ter porque está ligado à elite. Então isso não é agora, né? Isso sempre existiu, né? Essa ideia de um parecer com o outro, um querer parecer com o outro, apesar que pós-Belle Époque, a mistura do rico e do pobre ali, né, do trabalhador, surge a ideia de classe média mesmo. Então hoje se mistura, a gente consegue se misturar, você não consegue perceber quem é rico e quem é pobre dependendo do lugar que está. Mas essa busca de ser diferente, de estar lá no topo, de ser como os ricos, ser como os líderes, era comum. Então tá aqui a ideia dessa resina. Vou pintar as roupas, serão diferentes porque era tudo muito caro, então nem todo mundo tinha, isso diferenciava a galera. Então tá aí a madeira e também para colorir e tingir as roupas e tinha um alto valor o pau-brasil, né? Então os portugueses começam a perceber essa importância. Até, se vocês perceberem lá, eu coloquei para vocês na aula da semana passada, da primeira quinzena, que os portugueses só começaram a explorar a partir de 1530, né? Mas um cara teve uma sacadinha boa, ele em 1501, né? Um cara então chamado Fernando de Noronha, né? Ou Fernando de Noronha, acabou então percebendo que o pau-brasil era importante, né? Havia uma importância para ser usado ali. Ele começa a perceber essa importância da tinta, né? Dessa resina avermelhada, e também da madeira para exportar. E ele é o primeiro a pedir liberação então para o rei de Portugal, para ele poder então exportar essa madeira. E claro, ele vai usar a mão de obra. Agora, qual a mão de obra? Ele precisa de mão de obra. Não podia vir todo mundo de Portugal para cá para trabalhar, porque as pessoas não queriam vir. Aqui havia insetos que matavam uma pessoa, indígenas, antropofágicos que comiam pessoas. Então o medo era muito grande, não é todo mundo que vai querer vir para cá de aventura. Então a mão de obra era escassa. E claro, você está vindo para explorar não só a terra, não só a matéria-prima, também o povo. Então a primeira mão de obra vai ser indígena. O Fernando de Noronha
indígena vai acabar usando aí com a legalização, aí, com a liberação, claro, com uma parte econômica, né, de 20% dado para a coroa, ele vai explorar. Depois que os portugueses vão ver que essa madeira, que o Fernando de Noronha estava saindo na frente aí, que essa madeira era importante, os europeus vão ficar desesperados por essa madeira e também pela resina, essa tintura avermelhada, então outros exploradores virão e aí vão detonar o Brasil, colônia, e aí a gente vai perder muito dessa madeira, a gente vai discutir um pouco mais tarde. Mas a mão de obra é indígena, né? Então começa aí essa mão de obra indígena. Professor, como é que eles vão conseguir explorar a mão indígena? Pela força. Só que o indígena, culturalmente, não tinha essa visão de trabalho, de exploração, como os europeus tinham. Então eles vão bater de frente. Muito indígena vai bater de frente mesmo, não vai aceitar ser escravo, ser escravizado, e vai bater de frente com os portugueses. Então vai haver um conflito muito forte aí. Vem os jesuítas também, depois os jesuítas vão até proteger os indígenas, isso vai fortalecer um pouco aí os indígenas que irão fugir, vão bater de frente, alguns vão até se matar, mas não vão trabalhar. Mas eles vão conseguir forçar muita gente a trabalho, colocar os homens para trabalhar. Dentre essas formas de trabalho, você já deve ter ouvido falar no tal do escambo, que é uma troca, né? Então eu dou um facão, o indígena vê o facão, caraca, como corta fácil, isso é impressionante, eu quero um, vai trabalhar para mim. Então vai ter uma exploração com uma troca, né? Até, não sei se vocês já ouviram falar, não sei, talvez vocês tenham uma música muito moderna agora, mas na minha época existia uma banda chamada A Legião Urbana, e o Renato Russo escreve uma música falando sobre isso. Nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Ó, até cantei para vocês, né? Então, nos deram espelho e viram um mundo doente. Eles davam espelhos, os indígenas achavam que a alma ficava presa, achavam o espelho uma coisa sagrada, mágica, a minha alma está presa lá dentro, e muitos foram explorados com troca. Só que depois, com o tempo, foi rápido, perceberam que para que ter 3, 4 espelhos prendendo a alma lá dentro? Para que ter 10, 20 facões? Não havia necessidade. Então eles começam a questionar e bater de frente. Mas o escambo vai ser uma moeda de troca muito forte aí, que é bem legal. Sabe uma curiosidade bem bacana que eu acho que vocês vão gostar de saber? Você já deve ter assistido em Copa ou em finais assim, de futebol. O capitão de um time, ele entrega uma flâmula ou um presente, geralmente são trabalhos artesanais, para o outro capitão, e o outro capitão troca. Bem ali no círculo ali onde vai começar o futebol, o juiz está lá e eles trocam um presente. Essa troca de presente está muito ligada a essa ideia de escambo, e também quando eles chegaram, quando os portugueses chegavam aqui no litoral. A expressão humana é igual que qualquer lugar do mundo, né? Tanto de guerra quanto de paz. Então o que os portugueses faziam? Chegava com presente, colocava o presente, alguma coisa lá, assim, para algum alimento, assim, numa distância. Os indígenas estavam todos longe da beira ali da praia, ali do litoral, tudo longe, e os portugueses no mar. Então vinha um português com um barquinho, colocava lá e saía. Se o indígena chegasse, pegasse aquilo lá e colocasse outra coisa, opa, eles querem contato. Tá vendo que interessante? Por isso essa troca. Agora, se deixasse lá eles pegassem ou não pegassem, eles ficavam lá até conseguir contato, porque não falavam a mesma língua. Então, essa troca. E aí o escambo, que é comercial mesmo, que é uma troca, e vai explorar muitos indígenas com essa mão de obra escrava. É a primeira mão de obra escrava no Brasil, mas que os indígenas vão aceitar de boa. Muitos indígenas serão mortos nesse processo aí, dessa mão de obra escrava indígena, por não aceitar essa forma de trabalho e nem esse tipo de exploração, porque também nem culturalmente os indígenas têm essa forma de trabalho. Era muito diferente do que nós pensamos trabalho. A terra era muito fértil, então é muito diferente a nossa antiguidade aqui com a antiguidade oriental. Eu falei isso na aula passada. A abundância de água, de alimentos, de natureza era bem diferente das secas e de poucos rios nas regiões da antiguidade oriental, Mesopotâmia, beleza? Então tá aí, só para vocês poderem entender, essa mão de obra primeira foi indígena, né? Então a partir de 1511 começa a exploração do pau-brasil, mais de 5.000 toras, né? Alguns historiadores colocam, o navio que levou era chamado de Bretô, ele acabou levando aí, os portugueses começam a perceber, opa, o Fernando de Noronha tá ganhando muito aí com isso, vamos cobrar um pouco mais pesado, e aí eles acabam eliminando o Fernando de Noronha, né? Que é o Fernando de Noronha, e acabam então colocando outros exploradores. Eu coloquei alguns deles aqui para vocês, como por exemplo o Jorge Lopes, né? Bichorda, que ele acabou também trabalhando aí em 1513, acabou explorando aí a partir de 1513 também o pau-brasil, e vieram outros exploradores, e até então chegou um momento, claro que tinha que pagar o imposto, era 20% do que eles levavam para a Europa, mas também chegou um momento a partir de 1513, 1515, que eles vão liberar
para qualquer explorador, né? Então qualquer pessoa que quisesse explorar o pau-brasil podia explorar. Outra curiosidade que eu coloquei para vocês aqui interessante é o nome do Brasil também, né? O nome que eles vão dar para o Brasil aqui, para o Brasil colônia. Eu falei para vocês sobre o nome Brasil, mas muitos não gostaram, apesar de ser cristãos católicos romanos muito forte, né? Aquela coisa enraizada da religião. Pode ver que nome de muitas colônias e também as bases aí das capitanias hereditárias são nomes e referências ao cristianismo e ao cristianismo romano, né? Então tá aqui os nomes, eles não gostavam, muitos não gostaram desse nome aí Brasil e vão questionar essa referência, apesar do pau-brasil ter muito aqui. Então os nomes do Brasil aí: Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz, né? Terra dos Papagaios também foi chamado por algumas regiões da Europa, ok? E Brasil, que acabou ficando marcado pelo pau-brasil e também pelos navegantes, exploradores, aventureiros que vieram para cá, que estava atrás de uma terra chamada Brasília, que emanava leite e mel, ou seja, que mais ou menos aquela ideia de referência de Adão e Eva, né, do Éden, é uma terra próspera, né? Então a exploração vai ser muito forte nessa região, no Brasil, mudando o nome por causa disso. Outra coisa interessante também é que agora, como está liberado para todo mundo, quem quiser explorar e vir retirar o pau-brasil escravizando os indígenas, eles vão ter que pagar agora impostos, fortemente impostos, altos impostos para Portugal. E Portugal, para controlar isso, então, eles vão criar as feitorias. Olha que interessante. Então o pau-brasil vai ser explorado no litoral todo aqui da nossa parte da América, né? Do norte ao sul do Brasil, e agora feito por feitorias. O que era feitorias? É um grupo, né? Claro que vai ter um líder ali direcionado à coroa portuguesa, e ele que vai administrar toda essa exploração dos exploradores, da mão de obra, e que vai levar para Portugal e vai levar para a Europa para vender. E agora pode franceses, espanhóis até tentaram invadir, foram expulsos aqui também nesse período do pau-brasil, né? Mas agora qualquer um pode explorar, desde que faz parte dessa feitoria que controla tudo e espalha. E aí eu coloquei para vocês as três grandes, talvez possa cair alguma coisa em vestibular, as três grandes feitorias no período da exploração do pau-brasil. Então era Cabo Frio, Porto Seguro e Igaraçu. Igaraçu é a região de Pernambuco, que depois vai virar a capitania de Pernambuco, né? Então Igaraçu é a primeira feitoria, que depois se torna então a capitania de Pernambuco. Então tá aí, Cabo Frio, eram as três grandes, né? Cabo Frio, Porto Seguro e Igaraçu, que depois nós vamos chamar então de capitania de Pernambuco. Não sei se eu pedi o trabalho para vocês lá, não sei se alguém fez sobre essa capitania de Pernambuco, beleza? Ok? O pau-brasil foi muito explorado, né? Explorado com exaustão, né? Os caras arrebentaram em menos de 90 anos, os caras exploraram demais o pau-brasil. O pau-brasil vai ficar extremamente escasso, né? A gente vai encontrar o SS Mata Atlântica atual agora, que luta aí para que nós temos apenas um terço, é muito pouco do que sobrou da Mata Atlântica. A Mata Atlântica, gente, era do norte ao sul inteiro do nosso litoral, é impressionante. Eu moro aqui perto do Pico do Jaraguá. Até aqui, ó, de lá do nosso litoral de Santos até aqui em cima, tudo era Mata Atlântica, se perdeu muito, e o pau-brasil junto com ele. Hoje existem pouquíssimos pau-brasil ainda nativo ainda, que não foi cortado. Algumas coisas foram replantadas, não é mais explorado para usar a madeira e a resina avermelhada. Isso mudou muito, depois foram criadas resinas com a Revolução Industrial, foi criado outras resinas, outras coisas, mas de qualquer forma detonaram o Brasil aí com a exploração do pau-brasil, né? Acabou demais. Mesmo em meados do século XIX, ainda havia exploração. Olha que interessante, ainda uma pouca exploração, tanto pela raridade da árvore, quanto quase desaparecida aí nesse período de exploração, e que foi totalmente descontrolado, né? Quanto pela descoberta e também pelo uso do corante e da madeira. Então eles acabaram com o pau-brasil. Nós tivemos sérios problemas de escassez e de exaustão de corte da madeira, mas ele foi o primeiro aí, e aí já entra um processo. Já vai vir o governo geral, dentro desse governo geral vai ter um cara chamado Tomé de Souza. Esse Tomé de Souza traz as primeiras mudas de cana-de-açúcar para cá, e aí também vai mudar a exploração da escravidão. Aí vem também a escravidão negra, que aí é a nossa próxima quinzena a gente vai falar um pouco sobre isso, beleza?
Espero que vocês tenham gostado aí, saber um pouco sobre o pau-brasil, que é uma base da nossa economia da monocultura no início, praticamente escasso. A referência hoje do SS Mata Atlântica e outras ONGs, né, que lutam para que a nossa Mata Atlântica permaneça ou que ela seja restaurada, está muito ligada a toda essa exploração, desde o descobrimento do Brasil com Fernando de Noronha até os dias atuais. Tá bom? Fechou aí, galera? Espero que vocês tenham gostado da aula. E agora vamos para a atividade simples. Ó, essa atividade vai valer pontuação aí para ajudar vocês na nota, tá bom? Então é uma atividade muito simples, ok? Eu quero que vocês dão uma pesquisada, claro, vocês vão já colocar lá pesquisada, que aí é a partir da nossa segunda aula. Depois vocês verem o vídeo, aí vocês vão lá e colocam para mim, lá nos comentários mesmo. Eu quero que vocês comentem para mim. E por que você acha aquilo, tá? Que aí eu vou depois ler, vai ter calma, tá? Eu vou ler um por um, cada comentário. Se for necessário eu vou comentar em cima, ou fazer um comentário só para todos. Mas a ideia é, o que eu quero que vocês coloquem? Qual foi o último produto explorado pelo Brasil, né? Seja Brasil Colônia, Império, qual foi o último produto de monocultura? E o que substituiu? Ah, aí que está a sacadinha. O que substituiu essa monocultura e por quê? Né? Então eu gostaria de saber, desculpa ter separado aqui, né, era juntinho, mas a ideia é essa. Qual foi o último produto explorado no Brasil? O que substituiu esse último produto de monocultura e por que foi substituído aí o último produto de monocultura, beleza? Comentem aí no nosso próprio comentário, na nossa aula mesmo, tá no horário de aula mesmo aí, na segunda aula. Comentem, depois eu vou comentando com vocês junto ali e vendo aí. Não fique preocupado quem acertar, quem errar, a ideia não é essa. A ideia é uma pontuação de participação para que vocês possam discutir um pouco sobre a economia da monocultura no Brasil Colônia, que é nosso tema agora desse final de bimestre, para a gente poder fechar aí e aí ver um pouco sobre a escravização negra, o comércio e o tráfico negreiro, entrar um pouco em cana-de-açúcar e também o ouro e por aí vai. Beleza? Amo vocês, bons ventos, fiquem com Deus e até a próxima semana, galera. Valeu!